A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um dia, encerrando hoje o propósito de oração, restaurando a minha sorte. Está no livro, primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 10, que diz assim: Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizere que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aqui nós observamos que Deus restaurou, mudou a sorte de Jabez. O versículo anterior, versículo 9, diz assim: E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe o chamou seu nome de Jabez, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Nós podemos entender que o nosso passado não define o nosso futuro, a não ser que queremos que o nosso passado influencie, define o futuro. E é isto que o autor desse texto ele quer trazer para nós acerca disso. O nosso passado, o nome, o peso de algo, ou de um nome, ou de uma palavra que foi atrás, não define o nosso futuro, a não ser, eu volto a repetir, a não ser que queremos que isto defina. Aí o versículo que nós temos lido durante esses 7 dias, ele diz assim: porque Jabez invocou o Deus de Israel. Observe que o versículo 9, ele diz: E foi Jabez mais ilustre do que os seus irmãos. Decisão. E aí ele vai dizer o versículo, continua: E sua mão chamou seu nome de Jabez. Jabez aqui, como eu já falei em outros vídeos, significa dor, ou com dor eu dei a luz. Mas mesmo esse nome carregando um peso negativo, Jabez decidiu buscar o Deus de Israel. Por isso que ele foi mais ilustre, ou seja, mais sábio. Sabe que muitas das vezes nós ficamos presos a um passado. Por causa disso, porque foi isso, ou outra coisa qualquer. Sim, voltar, se posicionar para aquele que vê o passado, o presente e o futuro. Ele é dono do passado, do presente e do futuro. Deus. Quando nós voltamos para Deus e buscamos a Deus, Deus vai
moldando o nosso caráter, transformando a nossa vida. E aí Jabez começa a oração dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizer do mal, não seja aflito, outras versões, não seja afligido. O peso do nome de Jabez carregava uma maldição duradoura se Jabez não se posicionasse em oração. Precisamos nos posicionar em oração por uma situação, por algo. Jabez não diz: olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque é assim, porque é desse jeito, porque eu sei. Não. Ele se posicionou se dirigindo a Deus. Porque ele sabia que a causa era para Deus resolver. É óbvio que ao longo da história, né, aqui fazemos aqui uma análise, mas sem dado bíblico, apenas vendo os outros princípios bíblicos, que Jabez foi trabalhando, buscando, com as suas forças, com aquilo, aquela capacidade, com aquele talento que Deus lhe deu. Isso é lógico. Mas ele primeiro, a partida, o princípio de partida, o início da jornada para que essas bênçãos viessem sobre a vida dele foi: se o Senhor me abençoares e aumentar os meus termos, e que do mal não fosse afligido. Pedido de sinceridade da oração, em busca de libertação, porque o passado, a palavra, nos tempos bíblicos, na história do povo de Deus, o povo de Israel, o nome de alguém definia o futuro. Todo nome bíblico tinha um peso positivo, de bênção, de prosperidade, mas também tinha um peso negativo e de escassez. Nós vemos que Jacó, trapaceiro, usurpador, enganador, quando ele tem um encontro com Deus, diz: o teu nome será Israel. Dali para frente, o passado de usurpador, de enganador, já vai mudando. Deus já muda ali o caráter de Jacó, já não é mais Jacó, é Israel. Mas teve um posicionamento. Teve algo, porque ele anteriormente ele prometeu que se chegasse lá com os parentes dele, tudo que ele ganhasse, ele daria o dízimo. A Bíblia não fala se realmente ele deu esse dízimo, mas ao voltar, voltando com as suas duas esposas e toda a sua família por causa do seu sogro Labão, e também
A questão de Esaú, que já viu o encontro, por causa do passado, acerca lá da bênção de Jacó, aliás, a bênção que Isaac abençoou, melhor dizendo, a bênção da primogenitura, que tinha fugido aqui da minha mente, a bênção da primogenitura, que embora Esaú tinha desprezado, porém Jacó, orientado pela sua mãe Rebeca, chegaram e Isaac já não enxergava mais, muito bem, melhor dizendo, ali fizeram foram trapaceiro. Mas ao encontro com Deus, o seu posicionamento com Deus mudou a história de Jacó. Quando ele luta com aquele homem, porque Jacó não sabia que era um anjo, que era Deus. Até porque ele já estava esperando o ataque do seu irmão Esaú. Então ele não viu um anjo, não viu algo com um ser com aparência espiritual, resplendor, conforme a gente imagina. Ele lutou com aquele homem como se aquele homem fosse um guerreiro de Esaú, alguém mandado de Esaú. Só no final que ele compreendeu que Deus estava ali naquele local. Deus disse, que lutou como homem, com as suas forças, como alguém para a guerra, alguém que embora Jacó percebesse já no final que não era alguém de Esaú, quando ele disse, se não me abençoar, eu não te soltarei, mas teve um posicionamento, uma mudança. E nós vimos também Deus respondendo Jabez, e esta oração ela mudou, transformou o caráter, mudou a forma, a sentença que negativa e destrutiva que Jabez carregava. Quando nós buscamos a Deus com intensidade, com posicionamento, é claro que cada um, Deus vai dar proporcional o buscar. Há pessoas que intensificam mais a sua busca, como Jacó, que lutou a noite inteira. Isso significa uma busca mais intensa, trazendo esse aprendizado de Jacó quando ele luta. No Val de Jaboque, nós podemos aprender ali uma lição que há pessoas que são chamadas para uma luta mais intensa, não bater de frente com Deus, não obrigar a Deus, não é isto, mas há uma persistência maior, uma insistência maior, uma intensidade maior. Há pessoas que são chamadas para isso.
Então que nós possamos aprender. Davi diz, Salmo 55, versículo 17, ele vai dizer, à tarde e à noite, ele, ou de manhã, ou ao meio-dia, ele busca o Senhor. Diz aqui, de tarde e de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Observe aqui uma intensidade de oração e quantidade, né? Porque ele diz aqui, de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Que possamos fazer isto. Buscar mais ao Senhor. Às vezes Deus não vai responder da forma como a gente quer. Olha, eu queria isso, eu queria aquilo, eu precisava disso, eu precisava daquilo. A gente faz plano isso e plano daquilo. Mas, como já disse em outros dias, Provérbio 16, versículo 1, do homem são as preparações, mas a palavra de confirmação vem da boca do Senhor. Deus sabe o que é melhor. Cabe a nós nos colocar, apresentar a Deus, levar ao Senhor. Paulo diz que todas as nossas petições em Filipenses, em capítulo 4, ele vai dizer que todas as petições, todos os nossos ansiedade, todas as nossas preocupações, devemos levar ao Senhor, aos pés do Senhor. E aí o Senhor vai responder conforme a sua vontade. Enquanto Ele não responde, nós vamos orando, buscando. E costumo dizer que Deus, Ele tem 3 tipos de resposta. Sim, não e espera. Se Deus não disse sim, ou se Deus não disse não, se Ele está em silêncio, Ele está dizendo espera. Continua persistindo e buscando. Então chegamos aqui ao final desse propósito de 7 dias, restaurando a nossa sorte. Não que nós vamos restaurar por si só, mas se posicionando como fez em Jabez. Jabez capítulo... 1 Crônica capítulo 4 e o versículo número 9, o autor já diz, ora, Jabez foi mais ilustre do que seus irmãos, ou seja, ele se posicionou, ele teve uma atitude. E ele determinou, eu não vou aceitar isso. Teve uma ação da nossa parte, a gente precisa ter essa ação. Nós precisamos ter essa atitude de começar. Porque o autor coloca, foi mais ilustre do que os seus irmãos. Porque ele teve uma atitude. Mesmo sabendo se Deus ia ouvir ou não, na verdade Deus ouve todas as nossas orações. Essa seria a expressão mais correta. Deus ouve a nossa oração. Agora, responder é outra coisa diferente. Lá em Isaías 59, o profeta Isaías afirma que Deus ouve. Mas a questão é responder. E ele diz que o ouvido de Deus não está tapado, agravado. Não. E nem sua mão não estava recolhida. Ou seja, não estava curta. Mas aí ele vai dizer o porquê.
as orações do povo não estavam sendo respondidas. Deus ouviu. Ele disse, Deus não está tapado os ouvidos. Não está surdo, não. E ele diz, mas as vossas transgressões, ou seja, os nossos pecados, é que faz essa divisão. Então que nós possamos nos colocar mais ao Senhor, para que Deus venha revelar ao nosso coração, conforme a palavra, na sua palavra, o que está impedindo a resposta de Deus sobre a nossa vida. Deus ouve. Agora, responder é sua exclusiva e total decisão de responder ou não responder. Nós não sabemos a origem desse homem chamado Jabez. A Bíblia só fala aqui no capítulo de número 4, entre o versículo 9 e o versículo 10, acerca de Jabez. Não sabemos a sua origem. A Bíblia não fala mais nada a respeito dele. Não se sabe também se o autor que escreveu os livros de crônica, se ele quis colocar a sinceridade de Jabez, a disposição, a atitude de Jabez em buscar a Deus, e a resposta de Deus imediata, porque o texto diz que, o versículo fala que Deus ouviu a oração de Jabez e concedeu o que ele pedira. Aí mostra a sinceridade de Jabez, a intensidade de Jabez e a prontidão de Deus de imediato de responder. Provavelmente o autor trouxe essa história acerca deste homem pela sinceridade da sua oração e também pela rápida prontidão de Deus em respondê-lo às suas orações e conceder aquilo que ele estava pedindo. E aqui nós encerramos esse propósito, esses 7 dias, que possamos ser como Jabez, priorizar a presença de Deus, a direção de Deus sobre a nossa vida. Que mesmo que a gente cometa as falhas, mesmo que a gente fracasse na vida espiritual e na vida material, mas não deixar que estes fracassos, que esses fracassos e que as palavras que foram lançadas negativamente sobre a nossa vida determine o futuro nosso. Muitas vezes nós paralisamos pelos resultados dos nossos fracassos e por aquilo que ouvimos, e muitas vezes nós não sabemos filtrar aquilo que nós ouvimos. E muitas vezes é uma palavra de desânimo, sempre baseado em algo que fizemos lá atrás. Porque foi feito isso, porque foi dito isso, porque alguém falou isso, alguém analisou e determinou que foi isso, isso e isso. Por isso que não avançou. Porque não é de Deus, porque aconteceu isso, porque mudou de região, porque mudou de denominação. Mas isso não determina o futuro.
Porque Jabez, assim como está nos ensinando, que nós devemos buscar, se posicionar e dizer que do mal não seja eu afligido, ou seja, do mal não seja eu paralisado. Das palavras que foram lançadas, das interpretações e conclusões precipitadas que tem acerca da tua vida, da minha vida, mas se devemos fazer como Jabez, nos posicionar. Amém? Ficamos por aqui e que o Senhor nos abençoe. Pai querido, eterno Deus, graça nós te damos neste momento. Estou aqui, Senhor, encerrando esse propósito de 7 dias. Pai, que a tua graça e que a tua misericórdia, Senhor, esteja em nosso coração. Que cada pedido de oração, segundo a tua vontade, se assim, Senhor, o Senhor permitir, que cada plano que apresentamos neste ano de 2026, principalmente agora, neste segundo semestre deste ano, cada plano que projetamos, que escrevemos, cada meta que nós estamos dispostos a cumprir, Pai, se for para edificação, e se cada pedido, Senhor, de propósito de posse, ó Pai, meu Deus amado, se for para contribuir para a bênção nossa e de alguém, que assim o Senhor faça. Que nós possamos fazer planos, projetar, para que possamos apresentar diante de Ti como fez Jabez. Que as nossas orações, Senhor, seja específica. Assim como Jabez foi direto com o Senhor. Se o Senhor me abençoar, se os meus termos, as minhas propriedades, as minhas divisas puder ser aumentada, e que do mal não seja eu afligido. Que nós possamos colocar essa oração dentro do nosso coração, aprender sobre ela, e assim seja feita a tua vontade. Se cada meta que nós escrevemos em um papel, em um caderno, qualquer coisa, e temos levado ao teu altar, temos colocado aos teus pés, Senhor, se é para edificação, se é para salvação, se o que aqui nós estamos pedindo não vai nos tirar do propósito de salvação, se aquilo que nós estamos pedindo vai edificar alguém, vai abençoar alguém, Pai, que seja assim, segundo a tua vontade. Nós oramos segundo a tua palavra, segundo aquilo que tua palavra nos ensina, e que assim seja, para a honra e para a glória do teu nome, que é santo, no nome do teu Filho Jesus, que reina para todo sempre. Amém e amém.